Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouco de uma forma panorâmica sobre o arrebatamento. Na semana passada, nós respondemos de forma panorâmica 4 perguntas dentro do tema escatologia. Primeiro, o que é escatologia? Escatologia é o estudo que trata do fim dos tempos. Por que estudar escatologia? As dificuldades que temos ao estudar escatologia e as 4 verdades irrefutáveis da escatologia. Então, nós falamos sobre essas questões na semana passada. Só que dentro do material escatológico, existem vários e vários temas ou subdivisões desse tema que a gente encontra e todos eles são de interesse mútuo e de uma riqueza de conteúdo incrível. E eu escolhi hoje para falar com vocês sobre o arrebatamento, que é também um dos temas que dentro da escatologia nos intriga, nos traz curiosidade e sempre nós estamos a perguntar a respeito do arrebatamento. Na verdade, irmãos, para nós que somos crentes em Jesus Cristo, o arrebatamento é a nossa maior esperança. É a bendita esperança que nós temos, que o nosso Senhor Jesus irá voltar para nos buscar. Essa é a sua maior esperança, irmão. Essa tem que ser a nossa maior esperança. Essa deve ser a maior expectativa que nós que fomos salvos em Cristo Jesus devemos ter. Que Jesus virá nos buscar. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, hoje, de forma panorâmica, eu quero responder 3 perguntas sobre o arrebatamento. E com certeza você já fez essas 3 perguntas. A primeira pergunta é: quando será o arrebatamento? Acho que todo mundo quer saber o dia e a hora. Quando será o arrebatamento? A gente vai responder essa pergunta hoje. Como será o arrebatamento? Como vai ser o arrebatamento? E a terceira, e eu acho que a mais importante das 3, é quem será arrebatado. É importante saber se nós seremos arrebatados. Eu acho que essa pergunta é a que nós mais deveríamos nos preocupar e fazer. Mas antes da gente entrar aqui propriamente no texto, você pode ir abrindo aí já a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 13 a 18. Antes de nós entrarmos aqui no texto, eu gostaria de, mais uma vez, abrir um parênteses aqui quando se fala de escatologia. Nós introduzimos na semana passada respondendo sobre as dificuldades que temos ao estudar escatologia. Escatologia, dentro da teologia, ela não é uma ciência exata. Ela é uma filosofia de pensamentos e de possibilidades, porque, como nós já falamos na semana passada, ela trata de uma linguagem muito simbólica, ela trata de uma linguagem misteriosa e ela trata de uma linguagem daquilo que nós ainda não conhecemos. Então, o estudo de escatologia trabalha muito mais com possibilidades do que com certezas. Isso nós trabalhamos na semana passada. E nós demos uma introdução bem rápida sobre as diferentes formas de leitura ou de interpretação da escatologia bíblica. E hoje, quando se trata do arrebatamento da igreja, ou do rapto da igreja, nós também temos diferentes correntes ou pensamentos a respeito de como será o arrebatamento, de quando será o arrebatamento e de quem de fato será arrebatado. Então, essas 3 escolas, essas 3 principais escolas, não abrangem todas as linhas de pensamento, mas são as principais. Elas são denominadas pré-tribulacionista, mid- ou mesotribulacionista e pós-tribulacionista. Todas essas escolas fazem uma leitura diferente de como será o arrebatamento.
Como nós estamos falando sobre uma interpretação dispensacional, nós estamos seguindo a linha pré-tribulacional, que acredita que a igreja será raptada ou será retirada antes do início da 70ª semana de Daniel, ou o período da tribulação e da grande tribulação. A corrente mesotribulacional acredita que a igreja passará pelos primeiros 3 anos e meio, ou seja, metade da grande tribulação, e depois será tirada. E a pós-tribulacional, ou tribulacionista, acredita que a igreja terá todo o período da grande tribulação. Ok, meus irmãos? Então, agora, essas 3 escolas de interpretação têm como base, na sua filosofia de pensamento, o texto bíblico. Então, existem argumentações bíblicas. Agora, existe uma heresia, e eu digo sem medo de falar, que tem surgido nos últimos tempos, que não é nenhuma dessas 3 escolas, mas é uma escola que nega o arrebatamento, que nega que de fato Jesus irá voltar e que virá arrebatar a sua igreja. E colocam essa ideia do arrebatamento como se fosse algo motivacional para que os crentes estejam sempre aguardando. Isso é heresia, e isso é negar a realidade mais sublime e mais verdadeira das Escrituras, que a igreja primitiva conjugou e morreu por essa verdade, que é que Jesus irá voltar. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 a 18. Eu estou lendo a versão King James. Diz assim, capítulo 4, do versículo 13 a 18. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem tal esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele dormem. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, quando estivermos vivos e se der o retorno do Senhor, não precederemos de forma alguma os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Vamos orar mais uma vez. Bendito Pai, nós lemos a Tua palavra e nós pedimos agora que nesses breves minutos o Senhor venha falar aos nossos corações, o Senhor venha abençoar esse meu irmão e essa minha irmã que está aí, querendo ouvir a palavra, querendo ouvir a Tua voz. Que haja o bom encontro hoje, Pai, da Tua semente com o bom solo, e que isso de alguma forma, Pai, venha produzir frutos reais, Pai. Nós não queremos trazer informações somente para o nosso intelecto, mas nós queremos trazer alimento para o nosso espírito e para a nossa alma. Somente o Senhor pode fazer isso. Usa a minha vida, Pai, por graça e misericórdia, e que o Senhor receba toda a glória. É o que eu te peço e te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A primeira pergunta é: quando será o arrebatamento? Gente, quem sabe quando será o arrebatamento? A Bíblia fala quando Jesus vai voltar. Está lá no penúltimo versículo da Bíblia. Se você quiser ir lá, Apocalipse 22:20, fala quando Jesus vai voltar. Já tem gente na internet me chamando de herege,
né, já preparando aí. O que diz aí em Apocalipse capítulo 22, 20? Sim, venho em breve, ou cedo venho. Então, quando Jesus vai voltar? Em breve, irmãos. Em breve, Jesus vai voltar. Agora, em Mateus 24, 36, peguei você, né? Você achou que eu ia dar uma data, né? Mas Jesus falou que ele vai voltar em breve. Mateus 24, 36, fala assim: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Então, não existe uma data prevista, não existe como nós sabermos quando Jesus vai voltar. Esse é um segredo ou um mistério que Deus revelou só para Ele. E quando digo Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, na sua condição humana, ele não sabia, mas como Deus, ele sabe e sempre soube de todas as coisas. Então, irmãos, quando se fala da questão do arrebatamento ou da vinda de Jesus, sempre vai haver um elemento surpresa. A igreja sempre deverá contar com um elemento surpresa, porque aquele dia e aquela hora ninguém sabe. Os textos do Evangelho parecem sugerir que ele vai vir numa hora que ninguém espera, como ladrão na noite. E por que isso é tão importante? Porque a mensagem de Jesus e a mensagem do apóstolo Paulo é: estejam preparados. Então, tudo o que Jesus diz a respeito da sua vinda era a respeito de nós estarmos sempre prontos, porque em breve, cedo, logo ele vai voltar. É por isso, irmãos, que eu tenho um pouco de dificuldade com a respeitosa linha de interpretação pós-tribulacional. Porque a linha de interpretação pós-tribulacional histórica, ela furta da doutrina da volta de Jesus a iminência. O que é a iminência? A iminência é a pregação dos apóstolos. A iminência é a pregação dos pais da igreja. A iminência é a pregação de Jesus. A iminência é: Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar agora. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar amanhã. Essa era a tônica da pregação apostólica. Essa era a tônica da pregação da igreja primitiva. E quando eu uso a linha de interpretação pós-tribulacional, ela furta a iminência da volta de Jesus. Porque Jesus, dentro dessa corrente, não pode voltar em qualquer momento. Existe uma cronologia de acontecimentos e até de tempo para que ele volte. Então, a mensagem central do arrebatamento, na minha opinião, é a iminência da volta de Cristo. Esteja pronto, porque em breve ele vai voltar. Eu acho interessante quando Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses, ele fala assim: olha, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares e estaremos com Ele para sempre. Então veja que Paulo, ele alimentava uma esperança de que quando Jesus viesse arrebatar a igreja, ele estaria vivo. Mas Paulo estará vivo na ocasião do arrebatamento? Não, porque Paulo já dormiu no Senhor e está na presença do Senhor, em consciência, aguardando o dia do arrebatamento. Então Paulo errou? Não. O que ele nos ensina com isso é que cada geração de crente que vive deve aguardar o arrebatamento para o seu tempo. Jesus vai voltar nos meus dias? Eu não sei.
mas é minha obrigação, é meu dever aguardar ele como se ele fosse. Então, cada geração de crente que vive deve esperar Jesus para os seus dias. Então, quando que Jesus vem? Jesus vem em breve. Jesus vem quando ele quiser vir, mas nós devemos preparar como se ele, estar preparado como se ele viesse agora. Posso ouvir um amém aí na sua casa? A segunda pergunta, irmãos, é como será o arrebatamento? Então, essa também é uma questão que a gente fica pensando, né? Como será o arrebatamento? Jesus não vai voltar 3 vezes, irmãos. É que a volta de Jesus, ela se dará em 2 etapas. É o que a gente chama de harpazo e parousia. Então, o arrebatamento, o harpazo, que é a palavra que Paulo usou aqui em 1 Tessalonicenses 4, a palavra harpazo significa rápido, ou tirar abruptamente, repentinamente. Então, a primeira etapa da volta de Jesus, ela será invisível ao mundo. Jesus não voltará nessa terra, mas ele vai arrebatar a igreja que vai encontrar com ele nos ares. Em primeiro lugar, os que estão dormindo, aqueles que já dormiram, que já morreram no Senhor, eles vão ressuscitar primeiro. E os que estivermos vivos, nós os que estivermos vivos, seremos transformados e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Na segunda etapa da sua vinda, ele volta fisicamente. E nessa volta física, que se dará ali no Monte das Oliveiras, como está escrito em Zacarias 14:4, nessa volta, todo olho verá. Em Apocalipse 1:7, fala sobre essa realidade. E em Mateus 24:30, fala que ele virá sobre as nuvens dos céus com os seus anjos e com poder e grande glória, e todo olho o verá. Então, harpazo é a primeira fase da volta de Jesus, quando ele volta para buscar a sua igreja. A parousia é a sua gloriosa aparição, quando ele aparece para esse mundo, trazendo com ele a sua igreja. Então, em primeiro lugar, ele volta para a igreja. Em segundo lugar, ele volta com a igreja. O primeiro momento da sua vinda é invisível. O segundo momento é visível e todo olho verá quando ele voltar para julgar o exército e o anticristo e estabelecer o seu governo milenar na terra. Nós temos 3 aspectos do arrebatamento: velocidade, imaterialidade e surpresa. Então, o arrebatamento, ou o rapto, ou harpazo, será numa velocidade indecifrável. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 52, lendo na King James, ele fala assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, aí ele tratando daqueles que estiverem vivos, seremos transformados. Então, aqui Paulo fala num momento, e para momento aqui átomos. Ou seja, é uma medida de tempo que não se pode contabilizar. Ele ainda usa para exemplificar essa velocidade num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Quanto tempo demora para você piscar o olho? Você piscou aí, tentou contar? Então, isso expressa a velocidade em que será essa transformação. Então, não é algo que vai dar tempo, não. Poxa, quando eu ver que alguém começou a ser transformado ali, eu vou me arrepender. Não, vai ser algo muito rápido. Por isso que vai ser um rapto, né? O rapto é algo que ninguém consegue ver, ninguém consegue prever. Segundo a imaterialidade. Paulo, ele fala que esse corpo que nós temos, esse corpo corruptível, esse corpo
de vergonha, será transformado num corpo incorruptível, que a carne ou o sangue, ou seja, a natureza humana, não vai herdar o reino de Deus. Então, Paulo fala, né? Os nossos corpos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós vamos semear esse corpo em desonra e vamos receber um corpo honrado, glorioso, livre dos efeitos do pecado. Livre de todos os efeitos do pecado. Primeiro, não teremos um corpo contaminado pela natureza pecaminosa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmão, como eu dou glória a Deus e como eu aguardo esse dia. Em segundo lugar, esse corpo não terá os efeitos do pecado. Por exemplo, ele não vai morrer. É um corpo que vai viver permanentemente. Ele também não vai se decompor, ele não vai envelhecer. Ele não vai se ser sujeito às questões do tempo e das enfermidades. Então, aquilo que é material, aquilo que é carnal, vai ser trocado por aquilo que é espiritual, por aquilo que é glorioso. E como eu já disse, um dos elementos fundamentais do arrebatamento é a surpresa. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Lucas, no capítulo 17, versículo 35 e 36, ele fala assim: 2 mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Né? Então, aqui fala sobre a questão da surpresa, da iminência da volta de Jesus. Meus irmãos, essa mensagem precisa continuar sendo pregada. Jesus está voltando. Quando? Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 minutos. Jesus está voltando. Nós não podemos perder a potência da iminente volta do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? E terceira e última resposta aqui, irmãos, dentro da nossa panorâmica sobre o arrebatamento, é a pergunta que eu julgo mais importante. É quem será arrebatado? Quem participará do arrebatamento? Quem participará do arrebatamento? Todos aqueles que tiveram as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Todos aqueles que foram justificados pela fé no sacrifício de Jesus. Todos aqueles que creram, confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que estão vivendo para Ele e de forma digna dEle. A Bíblia nos diz que Jesus vem buscar uma noiva sem mácula e sem ruga, sem defeito, sem manchas. Uma noiva adornada, uma noiva santificada. E alguns textos do Novo Testamento parecem nos sugerir aquela ideia daquele autor hollywoodiano, né, o Tim LaHaye. Quem já não foi impactado, né, por aquelas séries deixadas para trás? E ele escreveu vários livros que se tornaram best-sellers, depois filmes, muitos sem nenhuma base bíblica, porém se tornou popular essa mensagem. Mas parece que o texto do Novo Testamento sugere que alguns serão deixados para trás. O texto que eu li de Lucas aqui, na verdade eu li aqui em tempo errado, mas fala justamente disso. Vou ler de novo. 2 mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Na verdade, o evangelho sinótico de Mateus fala: 2 estarão numa cama, um será levado e outro será tirado. E aí eu tinha um jovem na igreja, há muitos anos atrás, e ele dormia, né, na mesma cama com a irmã. E ele falou assim: não vou dormir mais com você não. Depois que ele ouviu essa palavra, ele falou: não vou dormir mais com você não, porque no texto bíblico fala que um vai ser levado e o outro vai ser tirado. Então eu vou dormir sozinho para não correr esse risco. Até mesmo
Diz um folclore aí que nos Estados Unidos, antigamente, o copiloto de um avião não poderia ser crente se o piloto fosse crente. Porque se um fosse arrebatado, não teria o risco de cair o avião, né? Mas parece que quando a gente lê a parábola de Mateus 25, a parábola das 10 virgens, parece haver ali uma sugestão de Jesus de que haverá um grupo que ficará de fora das bodas do Cordeiro, que ficará de fora desse encontro com Jesus. Falam ali de 10 virgens. E as virgens ali representam a igreja que foi desposada, que foi santificada por Jesus e que deveria estar aguardando a sua vinda. Mas aquelas 5 que eram prudentes, que conservavam o óleo na sua botija, ou seja, desenvolveram a sua vida espiritual, manteram uma vida de comunhão com o Espírito Santo, uma vida de vigilância e de esperar pelo noivo. Essas entraram. Mas 5 que eram nécias, loucas, insensatas, que viviam as suas vidas sem se preocupar de fato, sem estar preparada de fato para a vinda do noivo, ficaram de fora. Talvez esse seja um percentual aleatório, talvez não. 2 numa cama, 1 será tirado. São 10 virgens, 5 fica. 5 entram. Parece que tem um percentual aí de 50%. Talvez isso seja totalmente aleatório, mas talvez não. Então, meus irmãos, a ideia de Jesus é que serão arrebatados, entrarão nas bodas com o Senhor aqueles que estiverem preparados quando Ele vier. Então, a mensagem é: Jesus vai voltar, esteja preparado. Essa é a mensagem central do arrebatamento. Quem vai ser arrebatado? Aquele que quando Jesus vier, estiver o esperando, estiver pronto para a sua volta. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então, para a gente encerrar aqui, para a gente concluir, quando é que Jesus vai voltar? Em breve. Em breve Jesus vem. Como Jesus vai voltar? Em primeiro lugar, ele volta nos ares para raptar a sua igreja, para que ela tenha esse encontro com ele nos ares. E depois ele volta na sua parousia ou na sua gloriosa aparição. E nesse dia todo olho verá e todos vão contemplar o Senhor Jesus. Quem vai ser arrebatado? Eu. Espero que você tenha levantado a sua mão na sua casa e falado: eu. Quem vai ser arrebatado? Aqueles que quando o Senhor vier, estiverem esperando por Ele, estiverem preparados. Esses serão arrebatados. E terá gente que será deixado para trás. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Então eu quero orar por você. Porque de repente você ouviu essa mensagem, você ouviu essa palavra e reacendeu a chama no seu coração de esperar pela volta do noivo. Talvez as vasilhas ou a vasilha espiritual sua, ela se apagou. A sua comunhão com Deus, a sua comunhão com o Espírito Santo. Mas ainda é tempo de se preparar. Virá um dia, irmãos, que será tarde demais, que a porta da salvação vai se fechar, que a porta da arca estará fechada, que a porta das bodas se fechará. Mas esse dia não é hoje. Hoje essa porta está aberta para mim e para você. O Senhor estende os seus braços de misericórdia e fala: vinde a mim, vinde e tomai de graça da água da vida. Pai, nós oramos no precioso nome de Jesus e te agradecemos porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos deixou o teu Espírito. E o doce Consolador nos ministra sobre a certeza de que o Senhor virá para nos buscar. O Senhor voltará para nos buscar, para que aonde o Senhor está, nós estejamos com o Senhor, ó Pai. Essa é a sua bendita promessa, e nós assim cremos nela, Senhor.
E eu te peço, Senhor, que como aquelas 5 virgens que eram prudentes estavam preparadas, assim seja, Senhor, a igreja do Senhor, assim seja a minha vida. Não deixe que nós sejamos nécios, negligentes, ó Pai, levianos, de repente, ó Pai, nos cansarmos e negligenciarmos a sua volta. E quando menos esperarmos, o Senhor retornar. Eu peço, ministra esses corações, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Dá um glória a Deus aí na sua casa. E glória a Deus por essa mensagem. Essa mensagem precisa sempre estar nos nossos corações e nos nossos lábios. Então, meus irmãos, a Bruna já está aqui, a voz do além. Boa noite. A voz do além que fala com você é a Bruna, tá bom? Que está nos ajudando aqui. O irmão Silvio também que está aqui na transmissão, Rafael, Roberto que me ajudou aqui no culto, o Ricardo e a Bia, que são os diáconos que estão aqui hoje. E você que já foi mandando a sua pergunta, a gente vai começar a partir de agora a tentar respondê-las. Você que ainda não mandou, envie ali pelo YouTube e a Bruna vai ler essas perguntas para que a gente possa tentar respondê-las aqui a contento. Amém, meus irmãos? Então nós vamos ter aqui uns 20 minutos, um pouquinho mais de respostas. Depois eu tenho um recado muito importante para você no final. Vamos lá, Bruna. Amém. Antes da gente começar com as perguntas aqui, eu quero gastar alguns minutos muito breves para pedir para vocês curtirem o vídeo. Não é para promoção pessoal do pastor, nem minha, e nem para promoção do nome da igreja, mas é para promoção do nome de Jesus. A gente acredita que essa igreja é uma igreja séria, né? E a gente acredita que esse culto é um culto sério, muito importante, que traz as verdades da palavra de Deus. Então, quanto mais curtidas, mais credibilidade o vídeo tem, para que as pessoas tenham curiosidade de assistir. Eu, particularmente, prefiro assistir vídeos com mais visualizações. Somos um grupo agora aqui de 45 pessoas, já são 45 curtidas, é quase uma sala de aula gostando de um conteúdo. Então, antes de vocês entrarem ali nos comentários para mandar as perguntas, ou agora, já dá uma passadinha ali, curte o vídeo rapidinho e depois volta. Eu acho que é muito importante que todos possam acessar, tenham interesse nesse conteúdo tão importante, tão bacana. Amém? E aí eu vou para a primeira pergunta aqui, que foi uma pergunta muito interessante que o Juliano colocou aqui. Na sua casa, pastor, vai ser salvo você ou a Simone? Não precisa responder, pastor, eu estou brincando, mas ele colocou mesmo. Essa pergunta. Na minha casa vai ser na escala, o Noah, a Simone Amém. E depois eu. Glória a Deus. Agora a pergunta séria aqui do Juliano. Por mais que a apostasia sempre existiu e a humanidade já viveu muitos períodos que refletiam a volta de Cristo, nunca vivemos um período como esse atual, em igrejas inclusivas, entre outros movimentos. Não acredita que este é o fim? Na verdade, essa linguagem fim, em escatologia, ela compreende desde a ascensão de Jesus até a sua volta no arrebatamento. Então, quando Paulo fala dos últimos dias, ele está falando desse período que abrange a ressurreição e ascensão de Jesus até o seu arrebatamento. Obviamente, quando o dia da volta de Jesus for se aproximando, esses sinais, né, e desses sinais da apostasia, eles vão se intensificar, como as dores de parto, que começam com umas contrações mais leves e depois aquilo vai apertando. Então, nós não temos como falar que é o fim, porque, de fato, não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Mas eu acredito que os sinais, e a apostasia é um desses sinais, apontam nessa direção. Só que nós temos que lembrar, por exemplo, que na Idade Média, ou na Idade das Trevas, né, antes da Reforma Protestante, a igreja apostatou de uma forma global e mundial, muito mais grave do que nós vemos hoje. Por exemplo, a igreja, ela ordenava a escravidão, a igreja praticava o Tribunal da Santa Inquisição, a gente teve um período papal chamado de pornocracia, né?
onde existia a pornografia autorizada pela igreja. Então, a igreja já viveu momentos de apostasia e Deus acendeu uma luz ali com o John Hus, com Martim Lutero, os anabatistas, os menonitas, né? Então, é difícil a gente dizer que é o tempo do fim, mas que realmente a apostasia dos dias de hoje, ela mostra que os sinais estão se cumprindo e que o Senhor virá. Amém. A Andréia perguntou o seguinte: os povos não cristãos podem ser arrebatados se for verdadeiramente justos? Aí eu devolvi a pergunta para ela, porque eu achei que não ficou muito claro. Eu coloquei assim: não cristãos, você se refere a pessoas que têm religiões que não são cristãs, ou ateus, ou pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Aí ela respondeu assim: os dois casos. Exemplo, um índio que nunca ouviu falar sobre Cristo, e um ateu, justo por dentro, porém decepcionado com Deus. Uhum. Na verdade é o seguinte, salvação bíblica é pela graça e pela fé no sacrifício de Jesus. Pelas obras ou pela justiça própria, ninguém será salvo, né? Efésios 2:20. Salvação é pela graça e pela fé, pelas obras. Então, ninguém vai ser salvo porque foi justo. As pessoas vão ser salvas porque elas foram justificadas pelo sacrifício de Jesus. Não há outro caminho para a salvação, porque se houvesse outro caminho para a salvação, o sacrifício de Jesus não seria necessário e seria uma aberração. Agora, a pergunta aí é aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. O que acontece com elas? A minha sincera resposta é: não sei. Por quê? Porque o texto bíblico não contempla essa resposta. Nós temos várias possibilidades, nós temos várias linhas teológicas de respostas, mas a Bíblia mesmo não é clara a respeito desse assunto. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma linha, né, teológica calvinista que fala: olha, se eles fossem predestinados para a salvação, o evangelho chegaria até eles. Se o evangelho não chegou, é porque Deus não os escolheu para ser salvos. Existe uma outra linha de Tomás de Aquino que dizia, por exemplo, que o Senhor, ele se revela para as pessoas, mesmo que elas não tenham ouvido o evangelho. Então, Deus se revela através dos elementos da natureza, Deus se revela pela lei interior. Outros dizem, né, como John Wesley, sobre a questão que antes da morte, o Senhor se revela através de sonhos, através de visões. Então, existem várias correntes de interpretação a respeito disso, só que nós não podemos afirmar nada porque a Bíblia não é clara. Claro, o que a Bíblia fala é que salvação é pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Por isso que a igreja tem uma responsabilidade enorme, que é pregar o Evangelho. Amém? Amém. Rafaela Godoy: como será o céu e as crianças? Rafaela Godoy é minha sobrinha. Imaginei pelo sobrenome. Rafa, paz do Senhor, querida, tudo bem? Olha, o céu, quando a Bíblia fala sobre o céu, ele fala sobre coisas bonitas. Então fala sobre rua de ouro, sobre portais de cristais, fala sobre um rio, né, cristalino. Então, isso talvez sejam linguagens alegóricas para mostrar que o céu é belo. Então, pense em tudo que é bonito, tudo que é belo vai estar no céu. O céu fala sobre justiça, sobre aquilo que traz felicidade, prazer. Então, no céu vai ter tudo aquilo que é justo e aquilo que traz felicidade e traz prazer. As crianças, elas provavelmente, ao serem arrebatadas quando crianças, ou morrendo em Cristo quando crianças, elas terão uma idade que a gente chama da idade da perfeição. Isso eu estou trabalhando só com uma possibilidade. Na verdade, lá no céu, costumo dizer, né, eu falo isso para os meus alunos no seminário, que no céu todo mundo vai ter a idade de 33 anos. Por quê? Porque foi a idade com que Jesus foi ressurreto,
E Jesus é a primícia, o exemplo daqueles que dormem. Então não vai ter gente mais velha ou mais nova, mas todos vão ter uma idade padronizada. Mas isso é só especulativa, tá bom, gente? Ok. Eu vou voltar aqui para as perguntas que ficaram do outro culto, depois eu continuo com as perguntas do YouTube. Uma pergunta que ficou do outro culto foi: se no período do milênio de Cristo haverá morte, as pessoas vão nascer e morrer, como será? Na verdade, assim, na dispensação do reino milenar de Cristo, a gente encaixa várias profecias do Antigo Testamento que a gente vê que ainda não se cumpriram e que elas fazem, né, sentido para cumprimento no período do milênio. Uma dessas profecias está no profeta Isaías, eu não lembro o capítulo agora, depois eu me informo direito. Fala que, nesse período, morrer aos 100 anos será morrer jovem. Então, o ser humano terá no período do milênio a longevidade restaurada, como era no tempo antediluviano. Se vocês lembrarem lá de Matusalém, de Noé, daquele povo todo ali, de Enoque. Então, eles tinham uma longevidade maior. Então, morrer aos 100 anos será morrer jovem, diz o texto do profeta Isaías. E como é que as pessoas vão nascer e vão morrer? Da mesma forma que nascem e morrem hoje. O que é diferente é que a igreja está com o corpo glorificado no milênio. Então, a igreja não morre e também não se reproduz. Então, nesse tempo, nós não vamos casar e nem se dar em casamento, Jesus falou. Então, nós não vamos morrer e nem se reproduzir, ok? Falando em corpo glorioso, vou aproveitar o seu comentário para fazer essa pergunta. A pessoa perguntou assim: como será o corpo glorioso no aspecto físico? Vamos continuar parecendo humanos? Vamos continuar parecendo humanos, porque o texto bíblico fala que Jesus é a primícia da ressurreição. Então, quando Jesus ressuscitou, ele tinha um aspecto humano. E as pessoas o reconheceram como humano. As pessoas tocaram no seu lado, ele comeu peixe e pão na praia com Pedro. Só que havia algo diferente nesse corpo de Jesus, que fazia com que ele atravessasse as paredes, que ele não fosse mais detido pela questão da limitação do tempo. E também, no seu aspecto físico, havia algo distinto. Por quê? Porque em vários textos, as pessoas, ao contemplarem Jesus ressuscitado, não reconheceram que era ele. Então, alguma coisa de diferente tinha nesse corpo. Mas o aspecto é humano. E quer dizer que a gente vai comer, pelo fato dele ter comido, ou não necessariamente? É uma pergunta minha essa, é muito importante. Essa pergunta entra naquela caixinha que a gente não tem como responder, né? Na verdade, existe ali no Apocalipse, acho que é Apocalipse 22, que fala que tem lá a árvore com o fruto da árvore da vida e que as pessoas vão se alimentar e isso será para a cura das nações. Mas provavelmente aquilo é uma linguagem simbólica, né? Não sei, filha, mas seria Tomara bom. que sim, né? Seria que bom a gente comer e não engordar, né? Seria ótimo. Perfeito. Um dos maiores prazeres que a gente tem na vida é comer, né? Eu acho que no céu terá tudo que é bom. E aí, ficando em Apocalipse 22, como o senhor acabou de falar que é figurativa essa questão, tem uma pergunta sobre Apocalipse 22, e aí pode ser que seja a mesma resposta, vamos descobrir. Apocalipse 22, 15, diz que a nova cidade que descerá dos céus haverá portões e que haverá pessoas fora que não podem entrar. Como interpretar isso? Apocalipse 22, 15. Pelo menos foi a referência. Acho que a pessoa... na verdade, assim, não é esse texto, né? O texto de Apocalipse 22, 15 fala: ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, esse é Apocalipse 22, 15. Na verdade, quando o livro de Apocalipse, ele é um livro, na sua grande maioria, simbólico. Então, quando fala sobre o formato da grande tribulação, eu ia dizer, o formato da nova Jerusalém que desce do céu,
do seu formato compacto, da sua simetria perfeita, das suas portas abertas, né? Ali pode ser uma descrição da beleza e da perfeição dessa cidade, mas também há quem interprete que essa linguagem é uma linguagem figurada da igreja, né? Da igreja glorificada, da igreja perfeita. Eu, particularmente, acredito que é uma profecia de dupla referência, que fala das duas questões. Então, na verdade, quem ficará de fora? Aqueles que, de fato, não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, como está aqui, né? Aqui, ó, 14 fala assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito da árvore da vida, que é a vida eterna, e podem entrar pela cidade pelas portas. Então, aqueles que receberam Jesus, foram justificados dos seus pecados, têm direito à vida eterna e essa cidade. E aqueles que não estarão de fora, e a gente sabe o que é estar de fora. É a condenação eterna. Ok? A gente não vai ficar pendurado lá na porta do céu, né? Não. No meio termo, nem no inferno, nem lá dentro. Entendido. Meio termo com Jesus não existe. Não existe. Meio termo é coisa nossa. Tiago Alves, a paz, pastor. A paz, Tiago. Será que estamos prontos para o arrebatamento nos dias de hoje? Tiago, eu acho que essa pergunta é uma pergunta de cunho pessoal. Acho que cada um de nós deve responder essa pergunta para si mesmo. Se Jesus vier hoje, eu estou pronto? Tiago, se Jesus voltar, você está pronto? Não. Sim. Se sim, permaneça dessa forma. Sempre tem algo que a gente precisa melhorar. Se não, não espere amanhã. O tempo para se arrepender, para estar na presença do Senhor, é agora. Amém? Então, eu não posso dizer por você, eu posso dizer por mim, e eu acho que essa pergunta é uma pergunta de cunho e de resposta pessoal. E aí, Bruna, tem muita pergunta ainda? Tem. Aqui no YouTube a gente tem mais 2 perguntas e eu tenho 15 perguntas no WhatsApp. Uau, Jesus amado. Vamos pegar aí mais algumas perguntas, né? Até as... Que horas são? Já é 3 para as 9. Então, vamos pegar aqui até as 9h10 e a gente termina 9h10, tá bom? Tá. Aí a gente só fala dos recados e termina, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Não vai dar para responder todas, irmãos, mas aí você continua mandando, a gente vai ver uma oportunidade para responder elas. O Rubem Santos fez uma pergunta parecida com a do Juliano, mas ele colocou uma observação aqui de uma referência bíblica. Pastor, o senhor acredita que estamos vivendo as últimas semanas, segundo o texto de Daniel, capítulo 9, ou ainda tem algum evento para acontecer dentro desta cronologia? Não, Rubem, nós não estamos vivendo a 70ª semana de Daniel. Por quê? Porque dentro da linha escatológica que nós estamos seguindo, a dispensacional, o evento que faz a última semana de Daniel começar é o arrebatamento da igreja. Então, a última semana, ou a 70ª semana de Daniel, que é o período da grande tribulação, ele se inicia justamente com o arrebatamento da igreja, onde o hiato, que é o tempo dos gentios, ou o tempo da igreja, ele termina na história e Deus volta a tratar com Israel. Então, não, ainda a gente precisa acontecer o arrebatamento da igreja. A partir do momento do arrebatamento da igreja, então começa e inicia a 70ª semana de Daniel. Se na nova terra a morte já não existirá, Apocalipse 21, 4, a referência certo. Que a pessoa colocou. Como é possível que nela morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem? Isaías 65, 20. Boa pergunta, porque aí a gente tem que fazer uma distinção entre reino milenar e eternidade. Então, dentro da cronologia escatológica, depois do período dos 7 anos da grande tribulação, Jesus volta fisicamente nessa terra, junto com a sua igreja. E ele estabelece aqui um reinado de 1000 anos. Só que esse reinado de 1000 anos não é o novo céu e não é a nova terra. Não é a eternidade, é um período limitado de tempo. Alguns dizem que 1000 anos é uma linguagem figurada,
por um tempo indeterminado, outros acreditam na literalidade desse tempo, mas fato é que esse período ele antecede o novo céu e nova terra. No período do milênio, haverá morte ainda assim, haverá o pecado agindo aqui, porém haverá justiça nessa terra, porque o Senhor está aqui durante esse período de 1000 anos. Passado esse período de 1000 anos, Apocalipse 20, Satanás, que está preso durante esse período, ele é solto. E ele, então, trama ali uma guerra, né? uma batalha contra Jesus e a igreja do Senhor. E aí, então, vem o juízo final. E depois desse juízo final, inaugura-se, então, o novo céu e a nova terra. E aí, sim, é um período eterno onde a morte não faz mais lugar. Ok? Acho que ficou claro, né? Espero que sim. Espero que sim também. Vamos lá. O senhor mencionou rapidamente agora sobre o reino milenar, e tem uma pergunta aqui se esse período ele deve ser entendido como literal na nossa contagem atual. Aí, o senhor comentou mais ou menos, mas é literal, não? Na verdade, assim, existem aqueles que acreditam na literalidade e aqueles que não acreditam na literalidade. É difícil a gente cravar que é literal, porque em Apocalipse, no livro de Apocalipse, quase nada é literal. Então, alguns, né, os amilenistas, eles acreditam que o período milenar de Cristo é desde a sua ressurreição, né, até a eternidade. Obviamente que isso não faz sentido, porque senão teria que acreditar que Satanás está preso, e a gente sabe que ele está bem solto, né, pelo que a gente vê no mundo. Então, assim, eu particularmente sigo a linha de que o milênio é um período literal, um período de tempo literal. Porém, não tem como a gente cravar essa verdade. Ok. Pequei, e antes que eu tivesse tempo de me arrepender, é o arrebatamento. Eita. Eu vou ficar... Não sou eu, gente. A pessoa escreveu assim, tá? Espero que não seja comigo essa coisa. Meus irmãos, olhem para mim aqui. Quem que nunca pecou? Quem que não comete pecados? Se tem alguém que não comete pecado, que de repente não comete o pecado nenhum dia, nenhuma vez na sua semana, você pode atirar a primeira pedra. A salvação, o que perde a salvação, ou faz com que a pessoa, né, apostate da fé, não é pecar, mas é a prática do pecado e a prática obstinada do pecado. Então, naquele dia que Jesus veio, você tem vivido uma vida com Deus, e naquele dia você pecou, né? O Senhor vai te levar, você vai estar com o Senhor. Agora, você tem vivido uma vida deliberada de prática de pecado, não tem se arrependido. O Senhor voltou naquele dia, você fica. Porque a salvação não é pelas minhas obras, mas é pela obra de Jesus na minha vida. Mas quando eu vivo deliberadamente na prática do pecado, Hebreus 10, Hebreus 6, então eu nego a salvação que está em Cristo Jesus, e aí já não há mais justificação para mim. Então, a salvação não é pela sorte. Se você tiver sorte daquele dia não ter cometido nenhum pecado, e Jesus vem, aí você é salvo. Não. A salvação é pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Mas aquele que vive na prática do pecado, esse deve se tomar um cuidado muito grande, porque se o Senhor voltar, você vai ficar. Misericórdia. Vamos vigiar, né? Vamos lá. Por que vamos ganhar um novo nome? Porque, na verdade, o novo nome na verdade, essa ideia do novo nome que Jesus fala ali, escrevendo para uma das igrejas das 7, é uma ideia da cultura grega. Então, algumas festas, né, festas importantes dentro da cultura grega, a pessoa que era convidada, ela recebia um novo nome para poder entrar ali, né? Então, ela recebia um nome que era condizente à entrada dele naquela festa. Então, Jesus pega esse fundo para mostrar ali que o novo nome é o passaporte para que a pessoa entre na festa das bodas do Cordeiro. O nome tem a ver com a identidade. Então, há aqueles que interpretam da seguinte forma. É claro que isso é uma aplicação. Que o nome, dentro do contexto bíblico, tem a ver com aquilo que a pessoa é. Então, por exemplo, quando fala sobre o nome de Jesus,
Yeshua ou Yoshua em hebraico significa o Senhor é a salvação, ou Salvador. Então, o nome de Jesus tem a ver com o que ele é, assim como o nome de Abraão, assim como o nome de Elias, assim como vários nomes dentro do contexto bíblico. Então, a aplicação que se dá é a seguinte, que você vai ter um nome de acordo com o que de fato você é no céu. E esse nome vai identificar realmente quem você é. Então, essa é uma aplicação que se tem dessa ideia do novo nome. Terminamos? Amém. Não, ainda não? Que horas são? É 9h05, faltam 5 minutos. Então, vamos tentar responder mais 2 aí, a gente... A Tabata fez uma pergunta, eu vou tentar ler do jeitinho que ela colocou aqui. Se o aprisionamento do diabo por 1000 anos é uma prisão de fato, ou analogia dada ao fato de serem justamente no mesmo período do reino milenar de Cristo com os justos, pelo fato de não haver mais nenhum ímpio para ser tentado pelo diabo. Como ele não tem a quem tentar, então ele fica meio sem função. Daí se dizer que estará aprisionado. Na verdade, assim, essa ideia é a primeira vez que eu ouvi. Mas, não faz sentido porque haverão ímpios na terra, sim. Porque quem estará habitando a terra serão sobreviventes da grande tribulação. Então, muitos desses serão ímpios e vão se converter, vão ali aceitar o reinado milenar de Cristo no período da grande tribulação. Satanás, ele será ali aniquilado para que o ser humano não tenha mais ali a tentação, a influência do diabo nesse período, para que a criação e a criatura tenha contato com o Senhor de forma pacífica. Então, eu acredito na literalidade do aprisionamento e também dos 1000 anos. Tá bom? Amém. Newton Vieira. Boa noite, pastor. Boa noite, Newton. Gostaria de saber se quando morrermos e estivermos com Jesus, vamos conhecer um ao outro. Na verdade, essa é mais uma daquelas perguntas que estão na caixinhas de que a gente não tem uma certeza absoluta. Mas o texto bíblico parece indicar que sim. Porque o galardão é a recompensa por aquilo que nós fizemos em vida. Se nós não lembrarmos daquilo que nós fizemos em vida, não teria sentido receber uma recompensa. O texto fala que a gente vai no reino de Deus se assentar com Isaac, Abraão, Jacó, os patriarcas, mostrando que eles serão figuras reconhecíveis no céu. Então, eu acredito que há vários indicativos de que sim. Por exemplo, a gente tem ali o relato na história de Lucas 16, de Lázaro e do rico, e que havia um reconhecimento. Então, na verdade, eu acredito que sim. A última agora, então, gente. Vamos lá. Quem são as 2 testemunhas no livro de Apocalipse? Uau, essas 2 testemunhas, não sei, irmãos. Aonde a Bíblia não fala, a gente deve se calar. Então, a Bíblia fala que são 2 testemunhas. Então, o que a gente sabe é que são 2 testemunhas. Quem são elas? A gente não tem algo preciso. Então, alguns dizem que é Elias e Moisés, porque Deus guardou o corpo de Moisés e Elias não viu a morte. Outros dizem que é Elias e Enoque, porque Enoque foi trasladado. Mas quem são? Não sei, são 2 testemunhas, autor desconhecido. Não dá para a gente cravar nada em relação a isso, não. Tá bom? Amém. Então é isso, meus irmãos. Eu acredito que a gente conseguiu aí responder bastante pergunta. É claro que ainda ficou muita pergunta para ser respondida, mas a gente vai tentando prover essas oportunidades para que a gente continue aqui, né, tendo essa interatividade e despertando você, né, para estudar a palavra de Deus. Lembrando que nós temos um curso de teologia excelente aqui na igreja, gratuito, agora está interrompido, mas todas as quintas-feiras, onde nós estudamos todos esses assuntos que nós falamos aqui com profundidade e sem esta limitação do tempo e do espaço. Mas foi muito bom estar com você aqui e espero que tenha trazido um pouco de esclarecimento sobre esse tema tão fascinante e tão apaixonante que é a escatologia.